Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar a lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição de número 3, que tem como título Imagens do Casamento. Esse trimestre estamos estudando a lição que tem como título geral Alusões, Imagens e Símbolos. Como estudar as profecias bíblicas. E a lição dessa semana, Imagens do Casamento, a lição de número 3. Mas antes de iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina, eu queria convidar você a orar. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aprendendo sobre as suas palavras, porque mais uma vez estamos estudando o material deixado, ensinamentos deixados por ti, para que nós possamos aprender cada dia mais sobre o seu amor. Que nós possamos não só aprender, mas compartilhar com as pessoas. Abra o nosso entendimento, nos ajude a compreender melhor o estudo de hoje. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Queria também agradecer você que nos acompanha, que está sempre aqui assistindo as lições da Escola Sabatina. Continue aqui, sempre assista, compartilhe com outros amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que também vai nos ajudar muito. Também, se você tem um pedido de oração, faça seu pedido, nós vamos orar por ele. E se você tem um agradecimento, também deixa o agradecimento aqui para a gente ver as bênçãos e as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Também diga de onde você nos assiste, para que a gente possa saber uma dimensão de onde esse material está chegando. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão aí participando conosco de todos os lugares do Brasil e às vezes até de fora do Brasil. Muito obrigado pela sua presença. A lição 3 dessa semana tem como título Imagens do Casamento. Todos nós sabemos que não existe um casamento perfeito, né? Porque nós não somos pessoas perfeitas, somos pessoas imperfeitas. A criação de Deus, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano perfeito. Mas pelo nosso livre-arbítrio, por nossas decisões que nós tomamos, nós nos tornamos pessoas imperfeitas. E quando se junta duas pessoas imperfeitas num casamento, tem tudo para dar errado, mas não. Se o casamento, ele segue os padrões divinos, padrões bíblicos, e a gente segue as recomendações de Deus, o casamento vai dar certo, mesmo sendo pessoas imperfeitas. O fato de sermos imperfeitos não quer dizer que vamos ter um casamento ruim. Vai ter se a gente começar a deixar as coisas do inimigo tomar conta da nossa vida, as imperfeições tomar conta da nossa vida, aí com certeza o casamento não será bom. Mas quando colocamos Deus em primeiro plano, tenho certeza que o casamento será maravilhoso. A lição diz aqui já no início assim, ó, a Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosamente aspectos de salvação e de amor de Deus por seu povo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é a escola na qual, se permitirmos que seja experimentado de maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas sobre o seu amor por nós, sobre o relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele fez para nos redimir. Aqui durante a lição dessa semana nós vamos entender que existem aspectos do casamento positivos e negativos, a fim de entender melhor o relacionamento com Deus. E a gente vai descobrir aqui várias coisas que aconteceram, positivas, negativas, de relacionamento e de casamento. Já entrando aqui na parte de domingo, tem como título Uma Só Carne. Se você já é casado, ou se você ainda está se preparando para casar, quando o pastor está ali fazendo a cerimônia do casamento, ele manda beijar a noiva e fala, agora os dois estão casados. Agora vocês são um pertence ao outro. Virou uma só carne, né? E costumamos falar que depois que casa, vira uma só carne. Porque apesar de sermos pessoas diferentes, pessoas quando se casam, o homem e a mulher têm criações diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes, maneiras de viver diferentes, mas quando eles se casam, no início ali tem uma fase de adaptação, claro, né? Mas depois que passa essa fase de adaptação, o casamento, os dois começam a se entender perfeitamente. Um já sabe o que o outro gosta, através a comida, como que o outro gosta de tipo de roupa, como que a pessoa, às vezes, só troca de olhar, já é um fato para poder saber o que o outro está pensando, então acaba virando uma só carne mesmo, que os dois começam a pensar igual com o tempo, com a convivência, com a cumplicidade entre os dois, o casal. Aqui, no final da lição de domingo, diz assim, ó, pela importância das escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo inimigo. Junto com o sábado, ela é a dádiva que recebemos no Éden, e ambos têm uma intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. E diz mais, o casamento é a união entre duas pessoas imperfeitas, sempre
produzirá conflitos, porque são pessoas imperfeitas, então sempre vai produzir conflitos. Mas o casamento entre Cristo e a igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender tudo sobre o amor de Deus com aquilo que existe no bom casamento. Deus, ele é perfeito, e Deus, ele é, na expressão bíblica, né? Deus, ele é o noivo, e a igreja é a noiva, mas Deus é perfeito, e a noiva, que é a igreja, ela é imperfeita. Por quê? Porque a noiva somos nós, somos seres humanos, pessoas imperfeitas, pessoas cheias de falhas, e nós somos imperfeitos justamente por causa do nosso livre-arbítrio, pelas decisões que nós tomamos. Não é culpa de Deus, mas sim culpa nossa, pelas decisões que nós tomamos, por tomar decisões erradas, acabamos virando pessoas imperfeitas, falhas, pecadores e cheios de marcas. Aqui na lição de segunda-feira, tem como título A Bela Noiva. Aqui vem trazendo uma alusão que está lá em Ezequiel 16, que fala sobre Israel, né? Que Israel, comparando Israel com uma criança que foi abandonada para morrer, foi jogada abandonada, suja, maltratada. Ela estava ali. Veio um homem, pegou aquela criança, levou, cuidou dela, tratou das feridas dela, deu roupas novas, deu banho nela, deixou ela bem bonitinha, foi embora. Quando passou um tempo, aquele homem voltou, e ela já era uma mulher, ela já era adulta, ela já estava bem crescida, e aquele homem o pegou para ser sua esposa. Isso aqui é só uma alusão, referência ao povo de Israel. O povo de Israel, ele era maltratado, sujo, escravo, estava abandonado, todos iriam morrer, porque eles estavam ali no Egito como escravos. Mas o que Deus fez? Tirou Israel de lá, no meio do Egito, trouxe para transformar numa nova nação, uma grande nação, que era para ser espelho para as outras nações. Tanto é que a rainha de Sabá foi lá para conhecer Israel, porque ela era uma grande nação, muito famosa, muito conhecida, porque ela tinha os planos de Deus, tinha os cuidados de Deus. A partir do momento que Israel começou a tomar suas próprias decisões, que começou a adorar ídolos e fazer totalmente as coisas contrárias às leis de Deus, foi aí que Israel começou a vir um declínio muito grande no povo de Israel. Mas esse era o objetivo? Não, o objetivo de Deus era transformar Israel numa grande nação, para ser um espelho para as outras nações. Mas ao invés disso, Israel foi, pelas decisões que ele foi tomando, ela foi sofrendo e se definhando e transformando como uma nação como as outras, e não era mais agora um espelho para as outras nações. Aqui no finalzinho, aqui na metade da lição, na verdade, está dizendo assim, ó: Deus disse a Israel que, sob seus cuidados, a nação se tornou muito bonita. Quando o Senhor o encontrou pela primeira vez, ninguém achava bonito Israel. Ela foi rejeitada, deixada para morrer, mas à medida em que Deus expressava atenção por ela, ela ficou cada vez mais bonita, até que se tornou o centro das atenções do mundo. Jamais aqui no finalzinho diz assim, ó: somos belos aos olhos dos céus, não por causa do que fizemos por merecer, mas pela graça de Deus, que Deus nos deu. Somos belos por estarmos revestidos pela justiça de Cristo, que é a justiça de Deus em pessoa. E já no último parágrafo da lição, na parte de segunda-feira, diz assim, ó: somos criados para refletir a glória de Deus, mas quando as criaturas pensam que a sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde o seu valor e surge problemas. Nós somos criados para refletir a glória de Deus. Mas quando nós achamos que nós podemos refletir a nossa glória de nós mesmos, não de Deus, nós perdemos o nosso valor, a nossa beleza. Isso é profundo, né? Nós temos que ser o quê? Espelhos de Deus. Espelhos de Deus aqui nessa terra. A gente tem que apenas refletir o amor e as bênçãos e a maravilha do poder de Deus. Na parte de terça-feira, vem falando sobre a esposa prostituta de Oséias. Esse aqui talvez é um dos pedidos que Deus fez a um profeta mais estranhos, né? Que Deus pediu para que Oséias casasse com uma prostituta. E aquela prostituta, por diversas vezes, ela traía Oséias. E sempre que ela traía Oséias, Oséias aceitava de volta. Aqui faz uma alusão a nós, né? A igreja e Deus. Oséias é como se fosse Deus, né? Deus, ele está ali, é o noivo perfeito,
E a igreja é como se fosse a prostituta. A gente fica o tempo todo fazendo coisas erradas, traindo Deus, fazendo coisas contrárias ao que Deus queria que nós fizéssemos. Mas Deus, o que Ele faz? Ele sempre nos aceita de volta. Por mais pecadores que sejamos, por mais pessoas horríveis, coisas horríveis que fazemos no nosso dia a dia, Deus ainda nos aceita de volta. Então, nós somos ali comparados como se fosse a prostituta que traía Oséias, e Oséias sempre aceitava de volta. Então, você lê essa história e fala assim, mas por que Oséias aceitava ela de volta? Não aceita, não aceita, ela te traiu. Dá um fim nisso. Mas imagina se Deus fizesse isso com a gente. Toda vez que a gente traísse Deus, que a gente fizesse coisas erradas, Deus também fizesse isso, desse um fim no nosso relacionamento, acabasse com a gente. Não, Deus está ali para nos receber de braços abertos, porque Ele nos ama. E Ele quer o quê? Que sejamos salvos. Por isso Ele ainda nos ama, a porta da graça ainda está aberta para que a gente receba esse perdão de Deus e esse amor de Deus. Vai chegar um dia que isso vai acabar. Vai chegar um dia que não teremos mais essa liberdade de Deus nos aceitar de volta e nos perdoar dos nossos pecados. Então, temos que aproveitar essa oportunidade agora, como pecadores que somos, para fazer as coisas certas, nos aproximar de Deus, para que nós não perdemos a oportunidade de ir para o céu. Já que na parte de quarta-feira, vem contando a história de Isaac e Rebeca. Isaac, ele era filho de Abraão e Sara, ele era o herdeiro da promessa de Deus. E Abraão não queria que Isaac se casasse com uma cananeia. Abraão se preocupava com o fato de Isaac se relacionar com uma cananeia, ele poderia ali, talvez, se contaminar, começar a fazer coisas erradas. Então, ele enviou um servo à Mesopotâmia para encontrar uma esposa para Isaac. O servo pediu um sinal para reconhecer qual era a moça certa que deveria ser encontrada. E ele descobriu essa moça, e essa moça era Rebeca. Então ele perguntou se Rebeca poderia ir junto com ele até onde Isaac estava, e Rebeca aceitou, e eles foram. Aqui diz que Isaac amou profundamente Rebeca. Foi um casamento baseado na fé e na providência divina. Então, Deus ali foi um casamento perfeito, porque os dois tinham a mesma crença, os dois tinham os mesmos objetivos, e os dois queriam que aquela promessa divina fosse cumprida. Então, esse aqui foi um casamento perfeito, o casamento de Isaac e de Rebeca. Para Isaac seria fácil cair nas práticas, aqui na metade da lição diz assim, para Isaac seria fácil cair nas práticas se ele se casasse com uma cananeia. Então, se ele tivesse casado com uma cananeia, certamente ele teria se corrompido e se envolvido em adoração de falsos deuses. Já entrando aqui na parte de quinta-feira, vem falando sobre a prostituta julgada. Aqui não é a mesma prostituta lá que casou com Oséias, não. Aqui somos nós, Deus e nós, fazendo essa abordagem entre Deus e a igreja, Nós que somos a prostituta, porque nós ficamos o tempo todo traindo Deus, fazendo coisas erradas, mas o Deus nos aceita de volta. Deus nos ama, Ele nos recebe de braços abertos, do jeito que somos, falhos, pecadores, errantes, e Deus nos aceita de volta. A lição diz aqui assim, até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acabaria descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar o casamento. Ou seja, até o noivo mais paciente, se a mulher ficasse traindo, chegar o momento que ele ia falar assim, olha, não tem mais jeito, isso aqui acabou de vez. Mas não, Deus ainda nos aceita. Isso é maravilhoso, a graça de Deus por nós. Quando este mundo chega ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não existe mais arrependimento, não haverá sentimento em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Ou seja, aquilo que eu já falei, um dia, hoje nós estamos ali como Deus nos aceitando de volta com nossas falhas, com nossos pecados, com nossos erros. Mas vai chegar um dia em que Deus não vai nos aceitar de volta. Vai fechar a porta da graça. Então, temos que hoje tomar esse cuidado. E parece que hoje, quanto mais perto está a volta de Jesus, mais frios nós nos tornamos, mais pecadores nós nos tornamos e mais longe de Deus cada vez estamos. Temos que ficar atento porque o fim dos tempos está aí. Jesus está voltando e muito em breve a porta da graça vai se fechar e daí não vai ter mais choro, ranger de dentes,
nós vamos nos perder. Então, temos que hoje buscar a Deus em oração e estar com Ele. O casamento, diz aqui já depois da pergunta número 7, o casamento, uma união para toda a vida, um símbolo entre Cristo e a sua igreja. Esse é o símbolo do casamento, uma união para toda a vida, para sempre. Porque a união de Cristo com a igreja também é para sempre, é eterna. A partir do momento que nós formos para o céu, sem pecado, sem mancha, nós estaremos uma união perfeita e para sempre, e onde não terá mais fim. Gente, o casamento, ele está muito desvirtuado pelo mundo, mas vamos tomar cuidado, porque o casamento ele é importante, é uma das promessas, das coisas que Deus criou, perfeita. Nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos, então procure se relacionar, procure compreender, entender o seu cônjuge, entender a pessoa que está do seu lado, para que vocês possam continuar firmes nesse casamento, nesse propósito de Deus até a eternidade. Né? Que essa seja a minha e a sua oração. Vamos orar para encerrar a lição de hoje? Senhor Jesus, muito obrigado porque estamos aqui mais uma vez aprendendo sobre as suas mensagens. Que essas mensagens possam ser edificantes na nossa vida. Que nós possamos parar de cometer pecados, erros, de trair e fazer coisas horríveis, e que nós possamos aceitar o seu perdão e ficar junto contigo até a eternidade. Que nós possamos ter uma vida sem mácula, sem mancha, onde nós possamos ser pessoas perfeitas como você. Mas para isso nós temos que esperar a sua volta, mas que nós possamos confiantes, esperando a sua volta, pessoas fervorosas, amantes de Cristo, e não traidoras, não pessoas que fazem o mal para outras pessoas, pessoas que praticam o mal. Que nós possamos ser verdadeiros fiéis de Deus e refletir a sua glória e o seu resplendor. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Um grande abraço, muito obrigado porque você está aqui e continue conosco na próxima lição. Fique com Deus.